Na África do Sul é possível encontrar uma diversidade incrível de animais e ambientes. No entanto, não só os seres vivos que podem nos ensinar algo. Por aqui é possível visitar quem já nos deixou. E não estou falando de algo espiritual, eu estou falando de fósseis. Para conhecer melhor esses animais extintos, existe a paleontologia, que é a ciência que estuda seres que viveram em um passado na Terra e também o seu desenvolvimento. No programa de hoje, eu vou me aproximar de fósseis impressionantes, desde mamute até ursos. O Dr. Brett o descreve como um urso caçador de rosto curto e pernas longas. Por meio deles, vou descobrir mais sobre nossas origens. Muitos fósseis foram formados após o dilúvio. E como eu tenho certeza que foi após o dilúvio, existe uma diferença de escala de destruição muito grande entre aquilo que extinguiu os dinossauros e aquilo que extinguiu os mastodontes, por exemplo. Sobre outros acontecimentos do passado, há evidências de inundações catastróficas, secas, incêndios e doenças. E, claro, entender como eram esses animais. Nosso gonfotério foi ilustrado com 2 pares de presas, mas então o especialista reestudou o material e concluiu que esse gonfotério tinha apenas 1 par de presas. O passado. Uma lembrança nostálgica de outros tempos, de outros costumes, lembranças de um mundo que mudou. Para conhecer nossas origens e o rumo do nosso planeta, é preciso reviver catástrofes antigas e revistar o túmulo de espécies já não mais vistas. Para isso, é feito um estudo profundo sobre os fósseis. Quanto tempo demora para que um osso seja fossilizado? Na verdade, isso varia bastante, dependendo dos sedimentos onde os restos estão enterrados, ou de quanto tempo levou para que eles se fossilizassem. Não se sabe exatamente quanto tempo, mas eles se fossilizaram de tal forma que os minerais no sedimento ao redor dos ossos penetraram neles e substituíram a matéria orgânica dos ossos. Ou seja, os ossos se tornaram muito mineralizados. Costumo dizer de forma bem simples que os ossos se transformaram em rocha. É por isso que ainda existem hoje. Exatamente. Ainda podemos vê-los e estudá-los. Mas, às vezes, em certas circunstâncias, a preservação pode ser muito mais rápida, em uma questão de milhares de anos. A palavra fóssil deriva do latim fossilis, que significa desenterrado da terra. Um dos pioneiros nos estudos de fósseis, Georges Cuvier, em 1975, determinou que fósseis eram restos de seres vivos que viveram em alguns milhares de anos atrás. Na África do Sul, além de espécies magníficas vivas, também encontramos restos de animais que podem nos contar uma nova história. Para conhecer alguns fósseis, eu vim até o West Coast Fossil Park, conversar com a Pippa Harhoff, diretora desse sítio paleontológico. Quantos animais desse sítio estão extintos? Não posso te dar um número exato porque nem todos eles foram estudados ainda. Ainda estão sendo feitos estudos? Sim, ainda há muitas pesquisas sistemáticas que precisam ser feitas,
mas a maior parte do que foi descrito até agora são novas espécies. Algumas podem ser ancestrais das que estão vivendo hoje, mas, por exemplo, entre os elefantes, há 2 que podemos dizer com segurança que foram extintos. Um é o gonfotério e o outro é o mamute. O sítio fica a 150 quilômetros de uma das capitais da África do Sul, a cidade do Cabo. Os fósseis aqui podem corresponder a mais de 200 espécies diferentes de animais. Aqui temos animais terrestres, marinhos e de água doce. Então, é uma boa mistura. É mesmo. Sim, É uma variedade enorme que pode ser encontrada em um só lugar. sim. Entre tantas espécies encontradas está um urso. Pode até parecer algo comum, mas cientistas dizem encontrar ursos vivos em todos os continentes, menos na África. Estimamos que eles pesavam cerca de 750 quilos. Em comparação, um leão pesa cerca de 200, mas não eram maiores do que o maior urso vivo, o urso de Kodiak. O Dr. Brett o descreve como um urso caçador de rosto curto e pernas longas. Ele o considerava um dos maiores predadores da época. Além do ursos, havia os dentes de sabre, o carcaju, pelo menos 5 espécies de hienas e carnívoros menores, como os mangustos e outros. Mas as pesquisas mais recentes, com base na morfologia do crânio e da mandíbula, especialmente os dentes, sugerem que esse urso era mais um necrófago. Ele tinha uma mordida muito poderosa. Uma mordida extremamente poderosa, capaz de triturar ossos. Provavelmente tão eficaz ou até mais eficaz do que as hienas de hoje. Atualmente, estão sendo feitas mais pesquisas sobre o urso para tentar... Entender seu comportamento. Sim, para tentar ser mais preciso sobre onde exatamente ele se encaixava e como se encaixava naquele ecossistema. Associados a milhões de anos, os fósseis se tornaram uma importante ferramenta a favor da evolução, ainda que ele não indique que as espécies viveram milhões de anos atrás. O carbono 14 ele data apenas matéria orgânica, ou seja, um fragmento de madeira, de osso, de concha, etc. Já os outros métodos, como do rubídio e do urânio, datam matéria inorgânica. Esses outros métodos estão na faixa ali, cronológica de centenas de milhões de anos ou bilhões de anos. Já o carbono 14, que data a matéria orgânica, ele está numa faixa de milhares de anos. Ou seja, a vida propriamente dita só pode ser datada numa escala de milhares de anos, e não de milhões de anos. E foram encontrados fósseis de dinossauros que tenham, em tese, milhões de anos, com material não mineralizado, com matéria orgânica, que deve ter milhares de anos. Por isso que o carbono 14, que serve para datar matéria orgânica, ele é um aliado do criacionismo, e não um vilão, como muita gente pensa. Na verdade, nenhuma datação é vilã. Basta que o pesquisador saiba o que está sendo datado. Então, se eu estou datando um elemento químico de um planeta muito antigo, lógico que o resultado será muito antigo, mas não havia vida ali. Já quando eu dato a matéria orgânica, ela é bem mais recente. E isso não entra em choque com o que diz a Bíblia. A ciência por trás desse estudo é a paleontologia. Mas ainda que exista uma ciência por trás, parece não existir uma total convergência de ideias quanto à interpretação do tempo e das evidências que os fósseis nos ensinam. Então, embora muitas espécies tenham sido extintas, né, as espécies que existem hoje não são assim tão diferentes das espécies do passado, né? Elas são adaptadas ao ambiente de hoje. Por exemplo, nós não temos mamutes nos dias atuais porque o clima mudou drasticamente. Mas se não tivesse mudado, nós teríamos. Mas temos os seus correlatos assim, mais próximos.
os elefantes africanos, por exemplo. Alguns fósseis são encontrados apenas em partes, ou seja, alterados no processo de fossilização. Reconstruí-lo ou compará-lo a alguma espécie parecida hoje existente gera o risco de os fósseis serem classificados de acordo com uma cosmovisão e não com base nas poucas informações disponíveis. De volta para minha conversa sobre o extinto urso africano, eu questiono a minha guia sobre como esse e outros animais ali encontrados podem ter sido mortos. Como você explicaria a diversidade de tantas espécies nessa área? In this area. Por acaso todas elas viveram ao mesmo tempo? Será que todas elas foram mortas e destruídas ao mesmo tempo? E é por isso que vemos seus restos aqui? Sim, acho que já falei sobre isso antes. Há evidências de inundações catastróficas, secas, incêndios e doenças. E também predação. Portanto, todas essas coisas com as quais estamos familiarizados hoje estavam acontecendo aqui. Ao longo do tempo, a vida na Terra foi submetida a eventos catastróficos. Como você provavelmente sabe, houveram muitos eventos de extinção em massa. Mas ainda não estamos chamando esse evento de extinção em massa, porque ainda não estabelecemos os números que realmente foram extintos nesse lugar. Mas, com certeza, existem evidências de mudanças climáticas. Ainda não se sabe ao certo o que aconteceu, mas houve algo como um evento catastrófico relacionado à água. A ideia de uma catástrofe como modelo de extinção não é único na ciência e remete a relatos de muitas tradições em cada continente. O mais conhecido, e que eu quero saber mais, é o dilúvio. Dilúvio é uma catástrofe causada por águas, que tem como relato principal a Bíblia dos cristãos. No entanto, essa não é apenas uma ideia religiosa. Até mesmo cientistas naturalistas como Georges Cuvier e Alcides Dessalines defenderam o dilúvio, ainda que tentando desassociar a Bíblia da ideia científica de uma catástrofe por águas. Quando nós falamos aí da extinção de muitos animais, muitas espécies, nós sempre temos que lembrar e voltar, numa perspectiva criacionista, é claro, voltando ao ponto do dilúvio, né? O dilúvio global. Ele é muito importante para o nosso entendimento paleontológico, geológico, né, do nosso planeta e, obviamente, na extinção de muitas criaturas. Quando nós lemos no texto de Gênesis, Deus diz que levou um casal de cada tipo de animal, né? Alguns deles foram 7, mas a maioria foram 2, né? Um casal de cada tipo de animal. Só que quando nós lemos no português está escrito espécie, né? Mas na realidade o texto ali não é assim no hebraico, no original. Só que levar um casal de cada espécie de animal dentro da arca seria impossível, não caberia. Mas tipos de animais que são mais ou menos, biologicamente falando, ao nível de família, facilita bastante. Porque daí você diminui a quantidade e, nossa, ia sobrar espaço dentro da arca. E tendo um exemplar dentro de nesse nível de família, cada tipo de animal, você consegue diversificar depois. Né? Alguns, infelizmente, já foram totalmente extintos. Nós não temos nenhum exemplar vivo hoje, mas muitos nós possuímos. Ou seja, o dilúvio teve um papel crucial na extinção de muitas espécies ali durante aquele período. A catástrofe por águas pode ter resultado em muitos fósseis encontrados. Isso porque, para que ocorra a transformação de um organismo em fóssil, é preciso que tenha acontecido uma catástrofe e o soterramento rápido do organismo. Então, durante o dilúvio houve uma catástrofe global. E essa catástrofe global não era apenas chuva, como muita gente pensa. Ela envolvia erupções vulcânicas, inclusive no fundo do mar,
Ela envolveu a movimentação das placas tectônicas, grande quantidade de água dos oceanos invadindo os continentes. Ela envolveu o abaixamento dos continentes, que foram posteriormente inundados, né? Formação de gigantescas bacias sedimentares. Então, o evento chamado dilúvio, ele é muito grandioso do ponto de vista geológico. Mas ele não é o único evento que pode provocar a extinção de espécies. Após o dilúvio, fósseis também foram formados. E aí eu coloco os fósseis dos mamutes, dos mastodontes, dos dentes de sabre, das preguiças gigantes, que são animais que morreram em contexto catastrófico regional e não global. Um animal extinto que ganhou a atenção do público é o mamute. No West Coast Fossil Park, é possível ver fósseis de mamutes, mas também de outras espécies que se assemelham ainda mais com os elefantes africanos atuais, mas que teriam vivido no passado. Pipa, vamos falar um pouco sobre os mamutes, ou melhor, de elefantes. Sim, de elefantes. O que sabemos sobre eles? Esse é um assunto grande para abordar. Meu conhecimento é relativamente limitado, porque não sou especialista em elefantes. Mas sabemos que temos 3 fósseis de elefantes diferentes aqui. Um deles foi ilustrado lindamente ali por um artista digital da Carolina do Norte. A ilustração é de um gofotério, um Anancus capensis, um gonfotério do Cabo. Nosso gonfotério foi ilustrado com 2 pares de presas. Mas então o especialista reestudou o material e concluiu que esse gonfotério tinha apenas um par de presas. O elefante mais antigo que conhecemos é algo chamado Moeritherium. Era um animal muito menor e semiaquático. Seus primeiros restos fósseis foram encontrados no norte da África, no início do século XX. Acho que foi no Egito, na cidade de Fayum. Certo. E ao contrário dos elefantes, quer dizer, do elefante africano, vejo que suas orelhas eram menores. Sim, é engraçado quando você analisa uma parte específica de um animal, fazendo esse tipo de pergunta. Às vezes você não tem respostas imediatas, mas isso leva a muitas descobertas interessantes e provoca interpretações muito mais reflexivas. Mas que história esses e outros fósseis podem nos contar? Muitos fósseis foram formados após o dilúvio. E como eu tenho certeza que foi após o dilúvio, existe uma diferença de escala de destruição muito grande entre aquilo que extinguiu os dinossauros e aquilo que extinguiu os mastodontes, por exemplo. Então, os mastodontes na América do Sul, eles morrem num contexto de mudança climática. Que contexto foi esse? Enquanto estava muito frio no hemisfério norte, chovia muito no hemisfério sul, e isso causou uma série de mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, destruíram, em parte, o habitat desses animais, eles foram reduzindo até se extinguirem. Tá? Então, uma mudança climática. Não foi uma catástrofe que afetou o globo inteiro. Embora essa mudança climática possa ser mapeada em diversos continentes, ela não mata toda a vida ao mesmo tempo. É numa escala regional. Então, sim, existem fósseis que foram formados após o dilúvio. Fósseis de mamutes, de mastodontes, de dentes de sabre, de preguiças gigantes, de gliptotériums, etc. Todos esses fósseis foram formados depois. Para o paleontólogo que não acredita no dilúvio, isso não faz sentido nenhum. Mas até mesmo ele sabe que esses fósseis são muito posteriores, num contexto geológico posterior àquilo que extinguiu os dinossauros. Então existe essa diferença. Existem momentos diferentes de fossilização. Então as 5 grandes extinções em massa que ocorreram, que a última é do limite Cretáceo-Paleógeno, todas essas 5 eu acredito que foram durante o dilúvio, porque existe uma grande quantidade de água envolvida, existe uma grande quantidade de erupções vulcânicas envolvidas, então é algo muito colossal. Enquanto que o que extinguiu os mamutes, por exemplo, na Europa e na América do Norte, foram eventos climáticos ou uma mistura de eventos climáticos
e a presença humana de grupos pré-históricos que caçavam esses animais. Então é um outro contexto completamente diferente. Cada vez mais a ideia de um dilúvio universal acha apoio no registro de fósseis e no estudo geológico da Terra, e levando os cientistas a correlacionarem acontecimentos passados com os escritos da Bíblia. Por acreditarmos que Deus criou todas as criaturas perfeitas no início e depois do pecado elas foram se destruindo, se corrompendo de certa maneira, e depois vindo o dilúvio, alterando todo o planeta, gerando possibilidade de mudança climática. Por termos esse entendimento das coisas, nós conseguimos ter uma clareza melhor das evidências que nós encontramos hoje. Porque nós não precisamos só olhar para as evidências e tentar interpretar só com as nossas ideias, às vezes uma ideia mais humanista, materialista, mas não, uma ideia bíblica. Pistas, peças de um enorme quebra-cabeça que não parece ser fim. Fósseis parecem ser uma janela não para o espaço, para o futuro ou do presente, mas para um passado que não estávamos lá para saber. Ao serem descobertos, diferentes interpretações têm sido geradas dentro e fora do meio científico. E na busca por aquilo que não conhecemos, pode ser que vamos encontrar o autor da história desse mundo que chamamos de lar. Oi, eu sou a Ana Lopes e se você gostou desse vídeo, se inscreva para poder ver mais origens aqui na África do Sul. E se você está em busca de mais conhecimento, dá uma olhada nos cursos que temos para você, clicando no link na descrição.